Acredita-se que existam cerca de 670 mil ilhas espalhadas pelo planeta, cada uma com seu formato único, ambiente especial e uma história própria. No entanto, nem todas as ilhas são como imaginamos. Algumas se destacam por serem extremamente incomuns ou diferentes do esperado. Neste vídeo, vamos explorar as 15 ilhas mais estranhas do mundo e descobrir o que as torna tão peculiares. As 15 ilhas mais surpreendentes do mundo. 15ª. As Ilhas Palm de Dubai, um projeto ambicioso e polêmico. Dubai, conhecida por suas riquezas provenientes do petróleo, se transformou em uma das cidades mais modernas e luxuosas do mundo. Entre seus projetos mais ousados estão as Ilhas Palm, um conjunto de 3 ilhas artificiais construídas no Golfo Pérsico, que representam um marco impressionante da engenharia moderna. Mas, por trás dessa grandiosidade, há também desafios e preocupações. As Ilhas Palm foram anunciadas no início dos anos 2000 como um símbolo do luxo e da inovação de Dubai. Palm Jumeirah, a primeira e única ilha totalmente concluída, foi finalizada em 2007. Ela abriga luxuosas residências privadas e pelo menos 28 hotéis de alto padrão, incluindo o famoso Atlantis, The Palm. Palm Jebel Ali é maior que Palm Jumeirah, mas sua construção foi paralisada após a crise financeira global de 2008. Palm Deira, a maior das 3, também teve seu desenvolvimento interrompido e foi reduzida em escala. Essas ilhas foram criadas usando toneladas de areia e pedras, alterando permanentemente a costa de Dubai. Embora sejam impressionantes, as Ilhas Palm trouxeram grandes impactos ambientais. A construção modificou os padrões das correntes marítimas, causando erosão costeira e afetando a vida marinha. Corais, peixes e outras espécies aquáticas sofreram com a mudança no ecossistema. Além disso, as preocupações financeiras e o alto custo de manutenção das ilhas levantaram questões sobre a sustentabilidade desse tipo de projeto. Apesar dos avanços tecnológicos, os impactos negativos sobre a natureza servem como um alerta para futuros projetos de ilhas artificiais. Apesar das controvérsias, a Palm Jumeirah é um destino turístico icônico. A ilha oferece praias exclusivas, resorts luxuosos, restaurantes renomados e diversas opções de lazer. É possível explorar a ilha de carro ou até mesmo de helicóptero, apreciando o formato de palmeira do alto. As Ilhas Palm são um exemplo do que a humanidade pode alcançar em termos de engenharia e criatividade. Porém, elas também mostram a necessidade de planejar cuidadosamente para evitar danos ao meio ambiente. Projetos desse porte devem equilibrar desenvolvimento e sustentabilidade, garantindo que o impacto seja o menor possível. Para quem visita Dubai, a Palm Jumeirah é um testemunho da ambição da cidade, mas também um lembrete de que a natureza deve ser respeitada e protegida em todas as nossas construções. 14ª. Big Major Cay, a Ilha dos Porcos Nadadores, Bahamas. Quando pensamos nas Bahamas, logo imaginamos praias de areia branca, águas cristalinas e muita vida selvagem. Mas existe uma ilha muito especial nesse paraíso que é bem diferente do comum. Essa ilha, chamada Big Major Cay, não tem moradores humanos, mas é famosa por seus porcos selvagens nadadores. Localizada no distrito de Exuma, é lar de cerca de 60 porcos selvagens que vivem livres na ilha. Esses porcos ficaram famosos porque não só caminham pelas praias, mas também nadam no mar, criando um cenário único e muito divertido. Como eles chegaram lá? Ninguém sabe ao certo, mas há algumas histórias populares. Sailores deixaram os porcos na ilha há muito tempo, planejando voltar para usá-los como alimento, mas nunca retornaram. Eles podem ter sido os únicos sobreviventes de um naufrágio próximo. Outra versão sugere que os porcos foram levados para a ilha como parte de um projeto para atrair turistas para essa área pouco visitada das Bahamas. Independente de como chegaram, os porcos prosperaram. Eles conseguem sobreviver bebendo água doce de 3 fontes naturais da ilha e comendo restos de comida que chegam às praias ou que os turistas levam para alimentá-los. A Pig Beach, como é chamada a praia onde os porcos nadam, se tornou um ponto turístico muito popular. Pessoas do mundo todo vão até lá para nadar ao lado dos porcos, tirar fotos e ver de perto essa cena tão diferente.
É um dos lugares mais fotografados das Bahamas e aparece em vários vídeos e publicações sobre destinos exóticos. Big Major Cay é uma das ilhas mais curiosas do planeta. Enquanto outras ilhas tropicais são famosas por sua beleza natural ou vida marinha, essa é conhecida por seus porcos nadadores. Visitar a ilha é como entrar em um mundo único, onde a natureza e a surpresa se encontram. É uma experiência inesquecível, especialmente para quem ama lugares diferentes e cheios de histórias para contar. 13ª. As Ilhas Flutuantes dos Urus, um lar incrível no Lago Titicaca. Os Urus são um povo indígena do Peru e da Bolívia, conhecidos por sua incrível capacidade de criar lares únicos no meio do Lago Titicaca, o lago navegável mais alto do mundo. A criatividade e engenhosidade desse povo tem encantado visitantes de todo o planeta. A ideia de construir ilhas flutuantes surgiu em uma época de constantes guerras entre diferentes grupos na região. Os Urus decidiram que precisavam de um lugar seguro, que pudesse ser fácil de defender e até movido, caso necessário. Foi assim que nasceu a ideia de viver sobre o lago. As ilhas são feitas com um material chamado totora, um tipo de junco que cresce nas margens do lago. Primeiro, os Urus juntam grandes blocos de raízes flutuantes da planta, que funcionam como a base. Depois, camadas de junco seco são colocadas por cima, criando uma superfície sólida onde podem construir suas casas e até pequenos templos. Atualmente, existem cerca de 120 ilhas flutuantes, variando de tamanho. Algumas são grandes o suficiente para abrigar até 10 famílias, enquanto outras são menores, feitas para apenas uma ou duas famílias. Tradicionalmente, os Urus dependiam da pesca e da coleta de ovos de aves para se alimentar. Eles também usavam totora para fazer barcos e artesanato. Hoje, o turismo é uma parte importante da economia local. Turistas de todo o mundo visitam as ilhas para aprender sobre a cultura dos Urus, experimentar sua hospitalidade e ver como eles vivem em harmonia com a natureza. Os Urus nos mostram como é possível adaptar o ambiente às nossas necessidades sem destruí-lo. As ilhas precisam de manutenção constante, com novas camadas de junco sendo adicionadas regularmente, mas esse processo não prejudica o lago. É um exemplo inspirador de como trabalhar junto com a natureza, em vez de contra ela. As ilhas flutuantes do Lago Titicaca são um testemunho da criatividade e resiliência humana. Além de serem um destino turístico fascinante, elas também nos ensinam sobre a importância de viver de forma sustentável e em harmonia com o meio ambiente. É um pedaço do mundo onde história, cultura e inovação se encontram de maneira única. 12ª. Ilha Gaiola, Itália. Beleza e mistério no Golfo de Nápoles. As ilhas ao redor da Itália são conhecidas por suas paisagens deslumbrantes no Mediterrâneo, mas a Ilha Gaiola, localizada no Golfo de Nápoles, tem uma fama bem diferente. Além de sua beleza natural, ela carrega histórias de mistério e uma suposta maldição que teria atingido quem se aventurou a morar lá. Formada por duas ilhotas ligadas por uma ponte. Fica próxima à costa da cidade de Nápoles, no coração de uma área protegida, a Reserva Marinha da Gaiola, que é conhecida por suas águas claras e rica vida marinha. A ocupação humana na ilha começou há muitos séculos. Nos tempos dos romanos, por volta do século XVI, a ilha era usada para fábricas e outras atividades. Mais tarde, foi adaptada para servir como parte das defesas da Baía de Nápoles. No início do século XIX, a ilha ficou famosa por abrigar um ermitão conhecido como o Feiticeiro, que sobreviveu graças às doações de pescadores locais. A vila que ainda existe hoje foi construída no final do século XIX. Embora seja um lugar de rara beleza, é ali que as histórias estranhas começaram. Durante o século XX, diversos proprietários da ilha enfrentaram tragédias misteriosas. Entre as histórias mais famosas estão: alguns donos morreram de forma inexplicável logo após se mudarem para a ilha. Outros sofreram grandes perdas financeiras ou familiares. O último proprietário privado foi preso nos anos 2000, o que consolidou a reputação sombria da ilha. Por causa dessas histórias, muitas pessoas acreditam que a Ilha Gaiola é amaldiçoada, e isso contribuiu para o aumento do interesse e da curiosidade sobre ela. Atualmente, a ilha pertence ao governo local, e sua visitação é controlada. Por estar dentro de uma reserva marinha protegida, há regras rígidas sobre quem pode entrar e explorar o local.
Mesmo assim, turistas e curiosos podem admirar a ilha de longe ou mergulhar nas águas ao redor. A Ilha Gaiola é ao mesmo tempo encantadora e misteriosa. Ela combina uma natureza incrível com histórias de tragédias que despertam a imaginação. Para quem gosta de explorar lugares únicos e cheios de lendas, Gaiola é um destino fascinante, mas que deve ser visitado com respeito à sua história e ao seu ambiente natural protegido. 11ª. Ilha de Socotra, Iêmen. A Ilha de Socotra é um lugar incrível e diferente de qualquer outro no mundo. Ela faz parte de um arquipélago no Iêmen, localizado a cerca de 380 quilômetros ao sul da Península Arábica, no Oceano Índico. Essa ilha é famosa por ser um dos lugares mais biodiversos do planeta, ou seja, abriga muitas plantas e animais que não existem em nenhum outro lugar. A maior ilha do arquipélago, chamada Socotra, tem cerca de 132 quilômetros de comprimento e 50 quilômetros de largura. Por milhões de anos, ela ficou isolada de outros continentes, o que permitiu que suas plantas e animais evoluíssem de maneira única. Um exemplo incrível disso é a árvore do sangue de dragão, que parece um grande guarda-chuva. Essa árvore produz uma resina vermelha, usada como remédio e tintura desde a antiguidade. Além dessa árvore, existem mais de 300 espécies de plantas na ilha que só podem ser encontradas lá. O mesmo vale para muitas aves, répteis como camaleões e até aranhas, como a tarântula azul, que vive apenas em Socotra. Essa riqueza de vida selvagem fez com que a ilha fosse declarada um Patrimônio Mundial da Unesco em 2008. Graças ao reconhecimento da sua importância, há esforços para proteger Socotra e evitar que o impacto humano destrua sua natureza única. É um lugar tão especial que parece saído de um conto de fadas. 10ª. Ilha Bouvet, Noruega. A Ilha Bouvet é muito diferente de Socotra, mas também fascinante. Localizada no meio do Oceano Atlântico Sul, ela é conhecida como a ilha mais isolada do mundo. Está a mais de 1.700 quilômetros de distância de qualquer outro pedaço de terra, o que a torna extremamente difícil de visitar. Essa ilha pertence à Noruega desde 1927 e é totalmente coberta de gelo durante a maior parte do ano. Ela tem cerca de 49 quilômetros quadrados de área, mas 93% disso são glaciares, que deixam a ilha com formato de cúpula. Por causa do frio extremo, praticamente nenhuma planta cresce lá, apenas alguns tipos de fungos. No entanto, a ilha é o lar de grandes colônias de focas e várias espécies de pássaros. A Ilha Bouvet foi declarada uma reserva natural protegida em 1971 para garantir a preservação da sua vida selvagem. Como não há moradores permanentes, visitar o local é quase impossível. Além do clima severo, as encostas íngremes e o mar agitado tornam qualquer tentativa de desembarque um grande desafio. Essas duas ilhas mostram como nosso planeta é cheio de lugares incríveis e únicos, cada um com suas próprias características e histórias para contar. Antes de continuar, verifique se você já deixou seu like e se inscreveu no canal. 9ª. Palmyra Atoll, um paraíso misterioso no Oceano Pacífico. O atol de Palmyra está localizado quase no coração do Oceano Pacífico, a aproximadamente 5.300 quilômetros do território continental dos Estados Unidos e a mesma distância do nordeste da Nova Zelândia. Apesar de ser uma área pequena, com cerca de 12 quilômetros quadrados, este território pertence aos Estados Unidos e é administrado pelo Serviço de Pesca e Vida Selvagem do país. O atol faz parte do Monumento Nacional Marinho das Ilhas Remotas do Pacífico, a maior área marinha protegida do mundo. Quase intocado pelo impacto humano, Palmyra é um verdadeiro paraíso natural, rodeado por um recife de coral riquíssimo, que abriga mais de 150 espécies diferentes de corais e peixes. Além disso, sua formação inclui um dos maiores recifes de plataforma já registrados. Por ser tão remoto e ter acesso restrito, poucas pessoas têm a chance de visitar esse local deslumbrante, o que ajuda a manter sua biodiversidade intacta e suas águas cristalinas protegidas. Apesar de ser um lugar calmo e isolado, Palmyra também tem uma história cheia de eventos intrigantes. Desde que foi avistado pela primeira vez por um navio americano em 1798, o atol tem sido alvo de lendas e mistérios. Uma das histórias mais famosas diz que Palmyra pode ser o esconderijo de um tesouro lendário. Segundo a lenda, o navio espanhol Esperança, carregado de riquezas,
foi saqueado por piratas e afundou durante uma tempestade. Os piratas, forçados a abandonar o tesouro na ilha, nunca conseguiram recuperá-lo. Essa história atraiu aventureiros e caçadores de tesouros ao longo dos anos, todos em busca das riquezas perdidas. Outro evento intrigante foi um caso de assassinato ocorrido em 1974. Um casal que navegava em seu iate chamado Sea Wind visitou Palmira, supostamente em busca do tesouro perdido. Meses depois, outro casal apareceu com o mesmo iate, levantando suspeitas. Descobriu-se que os donos originais haviam morrido misteriosamente na praia, mas até hoje os detalhes sobre o que realmente aconteceu permanecem obscuros. Por que Palmira é tão fascinante? Palmira não é apenas um paraíso natural protegido, é também um lugar cheio de histórias que despertam a imaginação. Suas águas intocadas, a rica biodiversidade e os mistérios que rondam o atol fazem dele um local único no mundo. Embora seja improvável que você visite Palmira devido às restrições, aprender sobre suas belezas naturais e lendas enigmáticas é suficiente para alimentar a curiosidade e o fascínio por este pequeno pedaço de terra perdido no vasto Pacífico. Oitava. Okunoshima, a Ilha dos Coelhos no Japão. O Japão, com suas quase 7.000 ilhas, é conhecido por paisagens únicas e histórias fascinantes. Entre elas, a ilha Okunoshima, localizada no mar interior do Japão, se destaca não apenas por seu passado histórico, mas também por ser o lar de centenas de coelhos fofos e curiosos. No início do século XX, Okunoshima era uma ilha comum, coberta de plantações. Isso mudou com a Guerra Russo-Japonesa, quando 10 fortes militares foram construídos ali como defesa. A partir de 1927, a ilha ganhou um papel mais sombrio, tornou-se o local do primeiro centro de pesquisa de armas químicas do Japão. Esse projeto foi mantido em segredo, pois a fabricação de armas químicas violava leis internacionais. Durante esse período, gás mostarda e gás lacrimogênio foram produzidos em larga escala, com cerca de 6.000 toneladas fabricadas. Grande parte desses gases foi usada na China durante a Segunda Guerra Mundial. Após o conflito, a fábrica foi fechada, as armas destruídas e o local transformado parcialmente em um museu que conta essa parte da história. O restante da fábrica ficou abandonado, criando um cenário intrigante para visitantes. Depois da guerra, houve um esforço para restaurar a ilha e transformá-la em um espaço natural. Durante esse processo, alguns coelhos foram soltos na área. Sem predadores naturais, eles se multiplicaram rapidamente e, hoje, Okunoshima é conhecida como a Ilha dos Coelhos. Atualmente, é quase impossível caminhar pela ilha sem ver centenas de coelhos ao seu redor. Eles são amigáveis, curiosos e rapidamente cercam qualquer pessoa que pareça ter comida. Esse comportamento conquistou turistas do mundo inteiro, que visitam a ilha para interagir com os pequenos animais e tirar fotos. Okunoshima é um destino turístico popular, atraindo visitantes interessados tanto nos coelhos quanto em sua história militar. Além de passear pela ilha e alimentar os coelhos, os turistas podem visitar o Museu do Gás Venenoso, que relembra os tempos sombrios da ilha, e explorar as ruínas da fábrica abandonada. Okunoshima é um exemplo fascinante de como um lugar pode se transformar ao longo do tempo. De um ponto estratégico militar para um santuário de coelhos, a ilha une história, natureza e curiosidade de um jeito único. Se você ama animais e gosta de lugares diferentes, esta ilha é um destino inesquecível. Sétima. Ilha de Sable, Nova Escócia. A Ilha dos Cavalos Selvagens. A Ilha de Sable é um lugar misterioso e fascinante, localizado no Oceano Atlântico Norte, cerca de 300 quilômetros a sudeste de Halifax, no Canadá. Essa ilha é pequena, em forma de meia-lua, e tem apenas 12 milhas quadradas, cerca de 31 quilômetros quadrados. Apesar de seu tamanho, Sable guarda histórias incríveis e um charme único. Por estar em uma das rotas marítimas que levam ao Canadá, Sable foi uma das primeiras terras avistadas por exploradores europeus no século XVI. No entanto, navegar pela área era, e ainda é, muito perigoso. A ilha é cercada por bancos de areia escondidos, nevoeiros densos e correntes marítimas fortes. Por causa disso, mais de 350 navios naufragaram ali ao longo dos séculos, ganhando a ilha o apelido de Cemitério do Atlântico.
No início do século XIX, essa situação era tão grave que foram construídas estações de resgate na ilha para ajudar os navios em perigo. Desde então, a ilha sempre tem sido habitada, ainda que de forma muito limitada. Atualmente, pelo menos 3 funcionários do governo estão presentes na ilha o tempo todo, cuidando de projetos de pesquisa e recebendo visitantes. O que torna a Sáblia ainda mais especial é que ela é o lar de cerca de 500 cavalos selvagens. Esses cavalos foram levados para a ilha no final do século XVIII e, ao longo do tempo, aprenderam a sobreviver sozinhos. Hoje, eles são considerados geneticamente únicos, e a lei protege os cavalos e seu habitat. Além dos cavalos, a ilha foi transformada em parque nacional para proteger sua natureza frágil e evitar atividades como mineração ou exploração predatória. A área ao redor da ilha também é rica em vida marinha, o que a torna importante para a preservação ambiental. Sáblia é uma terra cheia de contrastes. É ao mesmo tempo um lugar desolado, com dunas de areia, e um abrigo para a vida selvagem e histórias humanas. Sua beleza isolada, os cavalos selvagens e as histórias de naufrágios fazem dela um dos lugares mais misteriosos e únicos do mundo. Visitá-la não é fácil, mas quem consegue tem a chance de conhecer um pedaço raro e intocado da natureza. Sexta. Ilha das Cobras, Brasil. A Ilha da Queimada Grande, no litoral do Brasil, pode parecer, à primeira vista, apenas mais uma ilha comum. Porém, este pedaço de terra de 43 hectares, conhecido como Ilha das Cobras, é considerado um dos lugares mais perigosos do mundo para seres humanos. O que torna essa ilha tão perigosa é o fato de que ela abriga cerca de 4.000 jararacas ilhoas, espécie Bothrops insularis, um tipo de cobra altamente venenosa. Este é o único lugar no mundo onde essas serpentes vivem soltas na natureza. A jararaca ilhoa tem um veneno hemotóxico extremamente potente, que pode causar dissolução de tecidos, hemorragias internas, vômitos e até morte. Seu veneno é 5 vezes mais forte do que o da jararaca encontrada no continente brasileiro, que já é responsável por 90% dos acidentes com cobras no país. Por causa disso, um ataque na Ilha das Cobras tem poucas chances de sobrevivência sem ajuda imediata. Há milhares de anos, quando o nível do mar subiu e separou a Ilha da Queimada Grande do continente, as cobras que ficaram isoladas evoluíram de forma única. Sem predadores naturais e com uma população abundante de pássaros migratórios que param na ilha, as cobras encontraram um ambiente perfeito para sobreviver. Porém, essa mesma limitação geográfica traz um risco para elas. Como vivem em um espaço pequeno, há pouca diversidade genética, e a espécie está ameaçada de extinção. Até o início do século XX, havia humanos na Ilha das Cobras. Eles viviam ali para cuidar do farol, que alertava os navios sobre os perigos do local. Porém, a lenda conta que o faroleiro e sua família foram mortos pelas cobras que teriam entrado pelas janelas de sua casa. Após esse trágico evento, o farol foi automatizado, e a ilha passou a ser proibida para visitas. Hoje, a Ilha das Cobras é fechada para o público. Somente pesquisadores, biólogos e a Marinha do Brasil têm permissão para ir até lá. Eles estudam a jararaca ilhoa, tanto para entender melhor a espécie quanto para analisar o veneno, que tem potencial para ser usado em medicamentos, como tratamentos para doenças cardíacas. Apesar de ser perigosa para humanos, a Ilha da Queimada Grande é um exemplo incrível da força e adaptabilidade da natureza. Ela é protegida como um refúgio ecológico, e sua biodiversidade única é motivo de estudos e esforços de conservação. Se por um lado sua história cheia de cobras assusta, por outro, ela mostra como a vida encontra formas surpreendentes de prosperar mesmo nos ambientes mais desafiadores. Quinta. Vulcan Point, Filipinas. A natureza das Filipinas é cheia de surpresas, e os vulcões do país são responsáveis por algumas das paisagens mais impressionantes e incomuns do mundo. Entre essas maravilhas está um lugar chamado Vulcan Point, um ponto fascinante que surgiu graças à força incrível de um vulcão. Vulcan Point é uma pequena ilha dentro de um lago, mas o que torna isso especial é o fato de que o lago onde ela está fica dentro da cratera de um vulcão. Esse vulcão, chamado Taal, é um dos mais ativos das Filipinas e está localizado na ilha de Luzon. Quando o vulcão entrou em erupção há milhares de anos, ele criou uma grande cratera.
Com o tempo, a água da chuva e o derretimento de rochas preencheram a cratera, formando o maior lago de cratera vulcânica do mundo. E no meio desse lago, surgiu a pequena ilha Vulcan Point. O que é ainda mais curioso é que Vulcan Point também tem água ao redor dela. Se você olhar de cima, verá uma ilha dentro de um lago, que está dentro de uma cratera, que por sua vez fica em outra ilha maior, Luzon. Esse fenômeno é único no mundo e atrai turistas e cientistas que querem ver de perto como a força dos vulcões pode moldar a Terra. Embora seja uma paisagem impressionante, o vulcão Taal continua ativo, e isso significa que ele ainda pode entrar em erupção a qualquer momento. Por isso, as pessoas que vivem nas áreas próximas precisam estar sempre preparadas. Mesmo assim, Vulcan Point é um lembrete de como o nosso planeta pode criar belezas incríveis mesmo após eventos destrutivos. Quarta, a Ilha das Bonecas, México. No México, há um lugar que desperta curiosidade e arrepios em quem o visita, a Ilha das Bonecas. Localizada nos canais de Xochimilco, ao sul da cidade do México, essa ilha ficou famosa não só por sua aparência peculiar, mas também por sua história sombria e misteriosa. Na década de 1950, a ilha era propriedade de Dom Julián Santana, um homem que, segundo a lenda, viveu um evento assustador. Conta-se que uma jovem visitava a ilha e decidiu nadar no canal. Durante o mergulho, ela ficou presa em algas e se afogou. Seu corpo foi encontrado na margem da ilha. Após esse trágico incidente, Dom Julián começou a perceber coisas estranhas. Ele afirmava ouvir vozes, sussurros e choros, como se fossem da jovem que havia morrido ali. Em uma tentativa de acalmar o espírito da garota, ele começou a recolher bonecas abandonadas que encontrava nos canais e a pendurá-las nas árvores e nas construções da ilha. Dom Julián continuou com essa prática por mais de 50 anos. Ele acreditava que as bonecas protegiam a ilha e aplacavam o espírito inquieto da menina. Com o tempo, as árvores e os espaços da ilha ficaram repletos de bonecas penduradas, muitas delas deterioradas pelo tempo, com olhos assustadores e partes do corpo faltando. Em 2001, Dom Julián foi encontrado morto na ilha, no mesmo local onde a jovem supostamente havia morrido décadas antes. Desde então, a Ilha das Bonecas se tornou uma atração turística e um ponto de peregrinação para curiosos e corajosos. Quem visita a Ilha das Bonecas descreve uma atmosfera única e perturbadora. Há uma sensação de silêncio inquietante, e alguns turistas relatam sentir arrepios, ouvir vozes ou perceber bonecas que parecem observá-los. Além disso, muitas pessoas deixam novas bonecas como oferendas para manter a tradição viva. Hoje, a ilha é considerada um dos lugares mais estranhos e assombrosos do planeta. Apesar de ser assustadora, ela também é fascinante, pois conta uma história de medo, devoção e superstição. Para quem ama mistérios e quer viver uma experiência fora do comum, a Ilha das Bonecas é um destino que combina aventura, história e um toque de sobrenatural. Seja real ou apenas lenda, o lugar continua a capturar a imaginação de quem escuta sua história. Afinal, como não se sentir intrigado por uma ilha onde bonecas velhas e assustadoras pendem das árvores, observando tudo ao redor? Terceira, a ilha de Fadioute, Senegal. Um lugar único no Atlântico. A ilha de Fadioute, localizada no Oceano Atlântico, na costa do Senegal, é um dos lugares mais curiosos e especiais que você pode conhecer. Assim que você pisa na ilha, percebe algo diferente. O chão faz um som estranho, como um croc-croc sob seus pés. Isso acontece porque o solo da ilha não é feito de areia ou rocha vulcânica, mas sim de milhões de conchas de moluscos acumuladas ao longo de gerações. Por séculos, os pescadores da região coletaram moluscos como parte da sua alimentação e descartaram as conchas. Com o tempo, elas se acumularam em camadas, formando toda a estrutura da ilha. Além disso, as ruas e até algumas casas foram feitas com essas conchas misturadas a cimento, criando um visual muito peculiar. A ilha tem uma população de cerca de 46 mil pessoas e é conectada a uma segunda ilha, também feita de conchas, que serve como cemitério comunitário. Esse cemitério é único porque reúne tumbas de cristãos e muçulmanos, simbolizando a convivência pacífica entre diferentes religiões na região. A vida em Fadioute gira em torno da pesca, que é a base da economia local.
Mas, por causa de sua aparência incomum e história fascinante, a ilha também se tornou um importante ponto turístico, atraindo visitantes do mundo inteiro. Quem visita Fadioute pode explorar suas ruas cobertas de conchas, aprender sobre a cultura local e admirar a incrível paisagem. A ilha de Fadioute não é só um lugar bonito, mas também uma prova de como as pessoas podem viver em harmonia com a natureza, transformando algo simples, como conchas, em uma comunidade única e vibrante. Segunda, a misteriosa Ilha Deer, Nova York. No rio St. Lawrence, que liga o Lago Ontário ao Oceano Atlântico, há um arquipélago fascinante chamado Mil Ilhas. Esse conjunto de 1.800 ilhas, que se estende pela fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá, abriga muitas histórias e mistérios. Uma das mais enigmáticas é a Ilha Deer, localizada perto da cidade de Alexandria Bay, em Nova York. A Ilha Deer é uma área de cerca de 40 hectares, repleta de pinheiros, carvalhos negros e bordos açucareiros. Apesar de sua aparência tranquila e natural, a ilha tem uma história curiosa. Por séculos, ela foi usada por seres humanos, e ainda hoje é possível encontrar ruínas antigas espalhadas pelo local. Mas o que mais chama atenção é uma casa isolada na margem da ilha. Essa não é uma residência comum. Toda a ilha pertence à Skull and Bones, uma sociedade secreta da Universidade de Yale. A Skull and Bones, em português, Caveira e Ossos, é uma sociedade estudantil exclusiva e secreta, conhecida por seus membros influentes e seu simbolismo misterioso. Fundada em 1832, muitos ex-alunos de Yale que participaram da sociedade se tornaram figuras importantes na política, nos negócios e na cultura americana. Há rumores de que até ex-presidentes dos Estados Unidos já foram membros dessa ordem. A Ilha Deer é usada como um retiro privado para os membros da Skull and Bones. Lá, eles têm acesso a instalações esportivas, um lago para pesca e muita privacidade para reuniões. Por causa do segredo que envolve suas atividades, muitas teorias surgiram sobre o que realmente acontece na ilha. Existem inúmeras teorias conspiratórias sobre a Skull and Bones, incluindo especulações de que o grupo está conectado aos Illuminati e controla grandes instituições nos Estados Unidos. Algumas pessoas acreditam que a ilha serve como palco para decisões importantes e acordos secretos que poderiam influenciar o mundo. No entanto, a verdade sobre o que acontece na Ilha Deer permanece conhecida apenas pelos membros da Skull and Bones. Seria esse um lugar onde decisões impactantes são tomadas, ou todas essas histórias não passam de imaginação fértil? Hoje, a Ilha Deer é um símbolo de mistério e exclusividade. Embora não seja acessível ao público, ela continua a atrair curiosidade de pessoas fascinadas por sociedades secretas e suas possíveis influências no mundo. Mesmo para quem nunca poderá pisar lá, a Ilha Deer nos lembra como o desconhecido pode ser intrigante e como lugares podem se tornar lendas por causa de seus mistérios. Primeira, Ilha Clipperton, uma joia perdida no Pacífico. A Ilha Clipperton é um pequeno atol de coral localizado no Oceano Pacífico, conhecido por sua beleza isolada e sua história cheia de curiosidades. Administrada pela França, essa ilha está a cerca de 930 quilômetros da costa oeste do México e 4.670 quilômetros da ilha do Tahiti. Apesar de ser tão longe da França, quase 10.600 quilômetros de Paris, ela ainda é governada diretamente de lá. No passado, houve disputas entre França e México sobre quem deveria controlar a ilha. Esse conflito foi resolvido em 1931, quando uma decisão internacional deu o controle à França. Até hoje, a ilha é usada como exemplo em estudos de direito internacional por causa dessa arbitragem. O nome Clipperton vem de um pirata inglês, que, segundo histórias, usou a ilha como base para atacar navios espanhóis no Pacífico. Durante um curto período, a ilha foi habitada, mas em 1917, seus moradores foram evacuados oficialmente. Desde então, a ilha não tem residentes permanentes, mas de vez em quando, sobreviventes de naufrágios acabam usando a ilha como refúgio temporário. A ilha é conhecida por seu isolamento extremo e sua natureza única. O atol tem praias de areia branca, um lago de água salgada no centro e é cercado por um mar cristalino. Apesar de ser inabitada, Clipperton atrai curiosos, como grupos de rádio amador, que fazem expedições para transmitir sinais de um lugar tão remoto. Além disso, Clipperton é uma parada ocasional para pesquisadores e exploradores, interessados em estudar sua biodiversidade. Embora simples e isolada,
A ilha é lar de várias espécies de aves marinhas e vida submarina, tornando-a um pequeno tesouro para a ciência e a natureza. Sem moradores, sem hotéis e sem eletricidade, Clipperton é como um pedaço de terra perdido no meio do oceano. Sua beleza natural e história cheia de aventuras de piratas e naufrágios tornam esse lugar uma verdadeira joia para quem ama descobrir os segredos mais escondidos do nosso planeta. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like. Assim nos incentiva a criar mais vídeos como esse para vocês.